Irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que o pastor Fausto Vasconcelos escreveu, chamado Vamos Estudar a Bíblia? É um texto que consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, é importante que fique claro que eu não escrevi o texto, só vou ler e comentar com os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, creio que podemos começar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas esclarecer o nosso coração, que possamos entender aquilo que tu tens para nós. Que a tua palavra possa, Senhor, transformar a nossa vida, que nós possamos estar conectados de verdade com o Senhor. Pedimos isso em teu nome. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto bíblico está em Salmo 119, versículos 105 ao 112, e diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, eu não esqueço tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci os teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da vida. Amém? O versículo-chave é o 112, que diz assim: Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Bom, o texto do Manancial diz que no segundo domingo de dezembro, os cristãos evangélicos comemoram o dia da Bíblia. E este dia, você sabe que ele foi criado para que o povo pudesse interceder pela leitura da Bíblia. Você já intercedeu pela leitura da Bíblia? Você já pediu a Deus que abençoasse, que todas as pessoas pudessem ler a Bíblia, pudessem se conectar a Deus através da sua palavra, que pudessem ter disposição para ler a palavra? Eu acho que é um bom motivo para orar. Então, este dia ele foi criado pelo arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer. O arcebispo de Cantuária era uma pessoa muito importante, porque ele era um bispo primaz da igreja anglicana. Ele viveu 66 anos e ele foi conselheiro de 3 reis, Henrique VIII, Eduardo VI e Maria I. E este arcebispo de Cantuária, ele criou esse dia da Bíblia justamente para que todos pudessem interceder pela leitura da Bíblia. E ele colocou este dia no livro de orações comuns, que foi um livro muito importante e é até hoje para a igreja anglicana. Então lá tinha uma liturgia, foi criada uma liturgia, houve uma questão ali que o rei Henrique VIII queria se casar com a Catarina de Aragão, a igreja católica não queria, enfim. E aí a igreja anglicana surgiu se separando da igreja católica. Então, dali para frente, o arcebispo de Cantuária passou a aconselhar, então, todos esses reis. E ele se baseou em muitos textos bíblicos, muitas questões protestantes. Ele foi responsável, inclusive, pela reforma da igreja, reforma protestante na Inglaterra. Bem, então, o arcebispo de Cantuária criou o Dia da Bíblia, inseriu no livro de orações comuns do rei Eduardo VI, e isso aconteceu em 1549. Então, o nosso texto aqui continua dizendo que neste dia tão raro, o povo de Deus, para o povo de Deus, observemos as figuras de linguagem listadas abaixo, que a Bíblia usa para descrever a si mesma. Então, agora aqui o pastor Fausto Vasconcelos,
vai dizer quais são as metáforas, as figuras de linguagem, como é que o Senhor ele designa a sua palavra. E a primeira coisa que o Senhor aqui coloca é que a Bíblia é espada. Se você for lá em Hebreus 4:12, está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Então, o Senhor nos diz, nos dá a figura da espada, né? Então, por isso que muitos irmãos falam assim, eu gosto de andar com a minha espada, porque a palavra de Deus usa essa figura, que a Bíblia é a espada. Outra coisa que a palavra de Deus é chamada está em Jeremias 23:29. Aqui, parte A diz assim: a minha mensagem é como fogo. Então, a palavra de Deus é fogo, fogo que queima. Então, a espada de dois lados, de dois gumes, e é fogo que queima. Também, o Senhor coloca que a sua palavra é leite. Está lá em 1 Pedro 2:2. E diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual. Então, assim, além de ser espada, além de ser fogo, a palavra de Deus é leite. Outra coisa que a palavra de Deus é martelo. Está lá em Jeremias 23:29b. Diz assim: é como um martelo, como uma marreta que quebra as grandes pedras. Então a palavra de Deus, é como um martelo. Outra coisa que a palavra diz que é espelho. Tá lá em Tiago 1:23. Tiago 1:23. Ai, cadê? Aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Então, a palavra é espelho. Também diz aqui, um versículo muito conhecido da gente, no Salmo 119a, que a palavra é lâmpada. Salmo 119, versículo 105a. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E no 105b, o Senhor nos diz que ela é luz, luz para os meus caminhos. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Isso está no Salmo 119, versículo 105. O Senhor também diz que a sua palavra é semente. Em Lucas 8, versículo 11, lemos assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, é aquela semente que pode germinar para a salvação ou para a perdição. E por último, a palavra está em 2 Timóteo, 8, tira. A última, então, questão aqui que ele coloca é a semente, Lucas 8:11. Então, só recobrando. A palavra de Deus é espada, fogo, martelo, espelho, lâmpada, luz e semente. Então, o nosso texto diz aqui que o apóstolo Paulo nos adverte em 2 Timóteo, agora sim, 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15, fala assim, quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, vamos, pois, nos dispor a cumprir os decretos do Senhor até o fim,
submetendo-nos ao poder da palavra de Deus e franqueando-lhe pleno acesso a todos os recantos do nosso coração. Então, isto é uma sugestão, né? Que nós temos que nos dispor a deixar que o Senhor possa ter todo acesso, livre acesso no nosso coração. De que forma? Nos submetendo à palavra de Deus. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, se nós cumprirmos os decretos do Senhor, a gente vai deixar que Ele possa ter livre acesso a todo o nosso coração. Então, se for assim, a gente então pode mudar o título desse devocional que ele colocou. Vamos estudar a Bíblia? Então, ele sugere aqui que a gente tire o ponto de interrogação e passe a usar uma frase no afirmativo, que seria assim: vamos estudar a Bíblia. Então, meus irmãos, tudo que foi apresentado aqui, a importância da palavra, que ela é espada, ela é fogo, ela é leite, ela é martelo, ela é espelho, ela é lâmpada, ela é luz, ela é semente, tudo isso faz com que nós possamos entender qual é a importância da palavra de Deus na nossa vida. Então, se nós não lermos a Bíblia, se nós não estudarmos a Bíblia, se não estivermos conectados, como é que nós vamos saber da vontade de Deus para a nossa vida? Como é que Ele pode preencher os espaços do nosso coração? Como é que Ele pode nos guiar? Como é que pode a gente fazer as coisas certas se a gente não escuta, não lê o que o nosso Pai tem para nós? Então, o que o pastor Fausto Vasconcelos coloca aqui é que a gente tem que estudar sim a Bíblia. É fundamental. Então, a gente tem que se dispor a seguir os decretos do Senhor, lendo a Bíblia e franqueando a Ele todo o nosso coração. A última frase do manancial diz assim, ó: Senhor, nós te agradecemos a dádiva da Bíblia Sagrada, tua bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, que nós possamos realmente ter discernimento para compreender como é importante nós termos acesso à palavra de Deus. Existem tantos povos que não podem acessar a palavra porque são proibidos, porque o governo não deixa, porque os cristãos são perseguidos. Tem pessoas que não têm acesso à palavra porque não tem uma Bíblia traduzida na língua deles. Então, tem muitas pessoas que não têm o privilégio que nós temos de ter Bíblia. A gente tem tradução de tudo quanto é jeito, né? Nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, revista e corrigida. Nós temos Bíblia de todo jeito. É só a gente querer consultar. Se não tem dinheiro para comprar, tem na internet para acessar. Em todo lugar nós podemos acessar a Bíblia. Então, que nós possamos compreender a importância de termos esse acesso, esse privilégio, e que possamos usá-lo lendo a palavra de Deus e compartilhando com as pessoas também o que temos aprendido. Bom, eu me despeço aqui, deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa, e lógico, né, a nossa palavra de ordem que é saudades.